Olá, crianças! Hoje é a nossa aula de português, aula 1 de português, tá? Nós vamos dar continuidade nos exercícios em que a gente começou lá na semana passada, falando sobre o feminino e o masculino, ok? Então, hoje nós vamos continuar aqui, ó, com exercícios, tá? Nas páginas 248 e 249, tá? Então, vou deixar aqui para vocês realizarem esses exercícios. Prestem atenção, que está falando aqui de feminino e masculino. Quais as palavras que mudam, né? Quando a gente passa para o masculino ou para o feminino. Observar aqui, ó, para você transformar a palavra que está no masculino para o feminino. Por exemplo, professor, professora, escritor, escritora, cantor, doutor, jogador, nadador. Prestem atenção, hein? Aqui, ó, para fazer o feminino das palavras da atividade 8, você seguiu a regra utilizada para fazer o feminino de menininho? Explique. Porque aqui, ó, está pedindo para você fazer uma mudança na palavra menininho para passá-la para o feminino. Então, se é menininho, vai ficar menininha. E qual é a mudança que a gente tem na palavra menininha para menininho? A gente troca aí as vogais, né? A vogal O pela vogal A. E aqui também trocamos a vogal O pela vogal A. Porque escritor, aí a gente põe um A no final, fica escritora. Cantor, cantora. Então, a gente também coloca aqui, ó, a letra A no final de cada palavra para transformar no feminino. Essa aqui vocês podem fazer comigo no Zoom, tá? Não precisa registrar. Leia em silêncio este trava-língua, treinando para dizê-lo de cor bem rápido com os colegas. Então, vocês vão treinar este trava-língua. Quero que você me diga 7 vezes encarrilhado, sem errar, sem tomar fôlego, vaca malhada, boi pintado. É bem difícil, mas eu acho que vocês conseguem, hein? E no Zoom eu vou cobrar, hein? Eu vou pedir para vocês dizerem para mim aí esse trava-línguas. E depois, através do trava-línguas, a partir do trava-línguas, vocês vão escrever, né? Escreva M para masculino e F para o feminino. Vaca malhada e boi pintado. Vaca é masculino ou feminino? Boi pintado é masculino ou feminino? Vamos trocar? Ligue vaca, a palavra que está no feminino, e boi, a palavra que está no masculino. Vaca pintada ou vaca malhado. Boi malhado ou boi pintada. Presta atenção na hora de vocês ligarem aí as palavras que estão no feminino, tá? Em seguida, vocês vão pintar com as cores que quiser a vaca malhada e o boi pintado, tá bom? Eu quero bem bonito, bem caprichado aí essa pintura. Depois dessas 2 páginas de exercícios bem simples, vocês vão fazer uma produção de texto. Lembra que vocês fizeram aí um bilhetinho? Então, agora vocês vão seguir aqui, ó, esse planejamento e vocês vão fazer aí uma produção uma produção própria de vocês, tá? Então, vamos lá. O que será que o urso Hugo respondeu para Tony? Lembra que o Tony fez uma carta pro Hugo? Reúna-se com o colega e crie a carta que ele escreveu ao Guaxinim. A produção de vocês será lida pelos colegas. Então, vocês não vão se reunir com nenhum colega, mas vocês vão fazer cada um a sua. Planejamento. Façam um rascunho na carta em uma folha ou no caderno. Então, não façam diretamente aqui. Façam num outro papel, porque se ficar feio, ter que ficar apagando, aqui não vai ficar feio. No livro vai ficar bem bonito. Comecem a carta com uma saudação do urso a Tony. Então, lembra que o Tony começou com uma saudação? Oi, Hugo! Então, agora é a vez do Hugo fazer uma saudação para o Tony. Pensem no assunto da carta. Hugo pode perguntar ao Guaxinim, por exemplo, quem são os seus novos amigos, do que eles brincam. Lembra que ele falou que ele fez novos amigos e que eles estavam naquele minuto chamando ele para brincar?
Então agora ele pode perguntar isso, né? Quem são seus novos amigos? Vocês brincam do quê? Qual é a escola? Como que é a escola nova que ele está? O urso também pode contar o que tem feito e como tem se sentido sem o melhor amigo. Então, além dessas perguntas, ele também pode falar como que ele tem, como que ele está vivendo aí sem o seu melhor amigo, tá? No final, escrevam a despedida. Então, sempre tem uma despedida. Tchau, um abraço do seu melhor amigo, estou com saudades. Pensem na linguagem, assim como Tony foi informal e mostrou seu afeto por Hugo. O urso também pode ser informal e afetuoso com o amigo. Se quiserem, escrevam alguma palavra com letras maiúsculas para reforçar o sentido de algum trecho. Bom, é um bilhete simples, igual vocês fizeram aí para os amigos de vocês da nossa sala de aula. Só que agora nós vamos utilizar a história. Vou voltar aqui, ó, para vocês lembrarem da história do bilhete, ó. É esse bilhete aqui, ó, que o Tony fez para o Hugo. Então, agora vamos fazer a resposta do Hugo para o Tony, tá? Mas vamos fazer neste mesmo formato, não precisa escrever muito, faz bem simples, mas precisa seguir aqui esse planejamento, tá bom? Ai, tia, que difícil. Não, gente, não é difícil. É como se vocês estivessem escrevendo para um amigo de vocês, só que agora a gente vai dar continuidade na história da carta que Tony fez para Hugo, tá? A gente vai fazer a resposta do Hugo para o Tony. Aqui tem uma revisão, antes de vocês passarem aqui para a folha do livro, releiam a carta, vê se vocês esqueceram de alguma coisa, se tem a saudação, que é o cumprimento do oi, né? Se o assunto está correto, se tem a despedida e a assinatura, se tem letra maiúscula no começo das frases e nos substantivos próprios, quando tiver nome de alguém ou de alguma cidade. Se a grafia das palavras está correta, se tem alguma palavra que está errada. Se há espaço na margem antes do início dos parágrafos. Lembra que antes do parágrafo, a gente tem que pôr, antes de começar a escrever, a gente tem que pôr o nosso dedinho para deixar um espaço, para depois começar a escrever a nossa frase. Você usou a pontuação adequada no final das frases? Se for pergunta, ponto de interrogação. Se for um sentimento de alegria ou de tristeza, você pode colocar um ponto de exclamação. E se for somente uma fala, ponto final. Façam o que for preciso. Agora a leitura do professor. Após a leitura do professor, passem a carta limpo na página do lado, que é essa daqui. E ilustrem-na. Ou seja, vocês podem fazer o bilhete e um desenho embaixo para representar o bilhete que vocês acabaram de escrever, tá bom? Então, eu aguardo todas as produções aí e no Zoom nós vamos saber como ficou a produção de cada um de vocês. Ok, crianças? Vou deixar um beijo, pensem bastante, usem aí a criatividade, que eu sei que vocês têm bastante dentro da cabecinha de vocês, para fazer essa produção do bilhetinho, tá bom? Da resposta aí do Hugo para o Tony. Um abraço, segundo ano, e tchau, tchau!